Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo diariamente o livro de Priscila Shirer, A Resolução de Toda Mulher. Este projeto está autorizado pela editora BV Books. Para a aquisição do livro, entre em contato pelo site bvloja.com.br. E chegamos ao 10º dia de leitura. Estamos lendo a primeira parte desse livro que define Eis quem eu sou. Propositadamente feminina. A decisão de defender a feminilidade bíblica. E hoje vamos ler Inversão de Papéis. Primeira parte. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Senhor, eu te peço perdão pela vida dela. Que hoje ela possa entender a submissão à luz da tua palavra e encontrar a verdadeira liberdade e que todo jugo seja retirado hoje, por ela um dia ter assumido lugares que não eram seus. Que ela volte para o lugar de proteção no Senhor. O Senhor estabeleceu os papéis para o homem e a mulher graciosamente. E quando nos rendemos enquanto mulheres e regressamos ao nosso lugar, o Senhor é glorificado e ela pode então florescer no centro da tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amiga, em rápidas palavras, eu gostaria de compartilhar com vocês que esse é o capítulo, vamos dizer assim, preferido do livro para mim, onde nós entendemos o propósito de Deus para a vida da mulher, a feminilidade bíblica. E ao contrário do que se apregoa no presente século, a submissão é um presente de Deus para a vida da mulher. Quando ela se coloca nessa posição de submissão, ela está debaixo de uma missão, ela está debaixo de uma proteção, seja do seu pai, seja do seu esposo, seja do seu líder, ela está sendo protegida. Esse é o propósito de Deus, esta é a segurança que o Senhor trouxe para a vida da mulher. Entre tantas outras, a redenção que o Senhor fez por nós, se entregou na cruz, restaurou nossa identidade, e assim como toda a humanidade. Então eu gostaria de hoje te chamar a atenção a estudar sobre esse assunto e entender que quando nós nos colocamos no lugar que verdadeiramente o Senhor nos projetou para estar, nós somos então satisfeitas, completas, abençoadas e também abençoadoras. Eu te desafio a estudar sobre essa palavra à luz da Bíblia, a submissão bíblica, o que Deus projetou graciosamente para nós mulheres. Eu te desafio e eu quero ouvir testemunhos a respeito desse tema até o final da leitura desse livro, porque eu tenho certeza que o Senhor, através dessa leitura, está restaurando a vida de muitas mulheres em várias cidades e estados do nosso país e também alcançando fronteiras, indo para outros países. Então eu quero te desafiar. E vamos à nossa leitura. E hoje, como você entendeu, nós faremos uma divisão. Esse capítulo é bastante extenso e, portanto, dividiremos em duas partes, retornando com a leitura na segunda-feira. Inversão de papéis. Serei honesta, eu não sei muito sobre futebol e até gosto de ouvir a torcida e o papo sobre jogos nas tardes de domingo, enquanto o aroma do jantar perfuma a casa, pois me faz ter memórias da infância. Mas eu tenho que dizer que não assisto a um jogo de futebol na íntegra desde nunca. Mas alguma coisa eu sei sobre futebol profissional. Aqueles jogadores são grandes, enormes, musculosos e incrivelmente rápidos.
Abrindo um parênteses, estamos falando sobre o futebol americano. Eles demonstram mais força e atletismo em uma tarde de trabalho do que qualquer um de nós o faria a vida inteira. Mesmo sendo tão formidáveis, eles não são as pessoas mais poderosas do campo quando vestem seus uniformes e se aprontam para jogar. Eu sempre me divirto muito com os outros homens do campo. Muitos deles bem menores, mais velhos, carecas, cada um com suas camisas listradas em branco e preto, no meio de uma área imensa, sacudindo suas bandeiras amarelas e apitando. Na maioria dos casos, esses juízes nem chegam perto do tamanho dos atletas. Ainda assim, em cada um desses comandos e ordens, o jogo é interrompido. Homens fortes, bem mais pesados do que eles, param o que estão fazendo e seguem suas instruções. Eles decidiram se submeter e imagine como o jogo seria difícil e incontrolável se eles não o fizessem. Ao decidir defender o modelo bíblico para a feminilidade, devemos reconhecer que a criação de Deus implica não apenas uma estima feminina inerente, como também uma ordem estabelecida. Os relacionamentos humanos não são feitos para serem uma simples disputa de poder e força, mas sim uma aceitação controlada de papéis claramente definidos. Portanto, exercemos nossa maior influência na vida sabendo aproveitar e proteger nossa força de vontade. Para a surpresa de muitas pessoas, esse não é um assunto apenas para mulheres casadas. Ele é um princípio universal. Além disso, raramente se pergunta a uma mulher solteira ou a um homem casado a quem eles se submetem. No entanto, todos deveriam responder essa pergunta, pois é na submissão que todos encontram a verdadeira liberdade. Glória a Deus! Segundo as Escrituras, o empregado, homem ou mulher, deve submeter-se ao seu empregador. Está escrito isso em Colossenses, no capítulo 3, versos 22. O cidadão, homem ou mulher, deve submeter-se à autoridade do governo. Está em 1 Pedro 2, 13. O fiel homem ou mulher deve submeter-se à autoridade espiritual. 1 Pedro 5, verso 5. A criança, menino ou menina, deve obedecer aos seus pais. Efésios capítulo 6, verso 1. E assim, a esposa deve submeter-se à liderança de seu marido. Efésios capítulo 5, versos 22 e 23. Ao caminharmos conforme esses papéis de submissão, divinamente ordenados que legitimam a autoridade, nós nos colocamos sob a proteção do Senhor, vivendo a liberdade de sua verdade e que somente a sua verdade pode oferecer. Fuja desses papéis e você terá problemas. Simples assim. Sem dúvida, irmã, você é poderosa e capaz por si só, e talvez ainda mais capaz e competente do que as pessoas às quais deve se submeter. Você é talentosa e necessária, indispensável, uma mulher que carrega a imagem de Deus, e mesmo assim, toda essa força de sua natureza e personalidade só prosperará quando você se render à legítima autoridade estabelecida por Deus. Mesmo que o atleta profissional seja capaz de superar o juiz em força, ou que o empregado seja bem mais organizado que seu patrão, ou que a esposa tenha uma personalidade mais destacada que a de seu marido, cada um deve respeitar a posição estabelecida pela liderança, independentemente de sua opinião em relação à competência dessa pessoa. Recusar-nos a permanecer no caminho traçado a nós e nos desviar para uma posição de liderança que não devemos ocupar sempre nos levará à insatisfação.
De fato, acredito que muitas frustrações das mulheres em suas vidas, como eu mesmo experimentei, estão diretamente ligadas à negação da feminilidade criada por Deus. A ordem importa, independente de nós a entendermos, quisermos ou concordarmos com ela. Nada pode ser verdadeiramente aproveitado quando não estamos dispostas a permanecer em nossos papéis e fronteiras. É assim que funciona. E quer você acredite ou não, isso é uma coisa boa. Durante a primeira onda do movimento feminista, que teve início no século XIX e foi até o começo do século XX, e na segunda maior onda, nos anos 60, a base para cada iniciativa era a reivindicação de direitos. E embora valha a pena defender alguns desses direitos, tais movimentos têm sido basicamente missões com o objetivo de colocar a mulher não apenas na posição de igualdade, mas também de superioridade em relação aos homens, e em alguns casos até mesmo acima de Deus. Ainda nessas várias buscas por reconhecimento, cada movimento falhou ao reconhecer o direito mais poderoso da mulher, o de se render à autoridade com disposição e dignidade. A força de uma mulher, aliás, a verdadeira força de qualquer pessoa, é melhor vista na autoridade da liderança concedida por Deus. Até mesmo o homem mais poderoso que caminhou nessa terra demonstrou a importância desse princípio. Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amadas, eu encerro a leitura da primeira parte desse livro por aqui, desse capítulo que estamos lendo hoje. Te desejo um excelente fim de semana e que o Senhor fale ao teu coração a respeito desse princípio poderoso e revolucionário na vida de toda mulher que se submete ao princípio da autoridade de Deus e ao seu lugar de submissão. Um grande beijo, Deus te abençoe e até segunda-feira.